Assunto. Olha, Sergipe é o estado do Brasil com maior número de pessoas com deficiência. Ao todo, são 279 pessoas. O dado foi do levantamento feito pelo IBGE. Jane é cadeirante. Diariamente, a jovem precisa lidar com os desafios em meio à sua rotina. São os olhares das pessoas, na verdade. Não só olhar, que eu falo assim, olhar de canto. Eu moro em um bairro hoje que é considerado um bairro universitário, né? Que fica aqui na mesma área, território que é a universidade. E eu tive muita dificuldade para poder, por exemplo, ir no mercado. Não tem rampa. Eu tinha dificuldade de ir na padaria, porque não tinha acesso. A jovem de 25 anos acaba de se formar em jornalismo, fruto de muito esforço e dedicação, e que traz à tona uma reflexão sobre inclusão. Eu disse, eu vou me formar, e aí? Como é que vai ser depois? Né? A gente observa as pesquisas que eu andei fazendo, que, principalmente na área trabalhista, a gente percebe que existem realmente vagas para as pessoas com deficiência. Que, querendo ou não, pela legislação, tem que ter pelo menos uma pessoa com deficiência de determinada empresa. E essa busca pelas pessoas é mais por cumprir a lei, não por realmente saber que aquela pessoa tem capacidade de exercer determinada função. E quando são disponibilizadas essas vagas, são vagas de ensino fundamental, de ensino médio, inviabilizando o quê? A capacidade daquela pessoa de ter uma formação acadêmica. Os desafios da pessoa com deficiência não acompanham somente Jane. Aqui em Sergipe, 279 mil pessoas possuem algum tipo de deficiência. De acordo com dados do IBGE, o estado apresenta o maior índice do país. 12,1% da população sergipana com 2 anos ou mais possuem algum tipo de deficiência. Na capital, são 70 mil pessoas, o que representa 10,4% da população. Esse é o segundo maior índice das capitais brasileiras, ficando atrás apenas de Recife. E em relação ao tipo de deficiência, Sergipe também reflete maior percentual para a deficiência visual, sendo quase 28% das pessoas com deficiência, seguida aí de deficiência auditiva, com quase 22% das pessoas com deficiência no estado de Sergipe. Segundo o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, Sergipe soma dados ainda maiores. Lamentavelmente, esse número é até maior, segundo o último censo de 2010, que conta da base de 618 mil pessoas com alguma deficiência declarada no estado de Sergipe. Esse da PNAD é uma amostragem muito alta. A gente realmente o estado, proporcionalmente, tem mais pessoas com deficiência e as políticas públicas precisam chegar aqui no nosso estado. Além das dificuldades na acessibilidade, a falta de políticas públicas efetivas também tem sido mais uma barreira a ser vencida. Barreiras arquitetônicas, barreiras comunicacionais, barreiras tecnológicas e até barreiras atitudinais. O governo federal vai lançar ainda esse mês o programa Viver Sem Limite 2. Apesar dos avanços federais, o presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência conta que os municípios sergipanos ainda precisam colocar em práticas políticas públicas mais firmes. Os desafios são desafios que poderiam ser superados, porque a pessoa com deficiência, como qualquer outra pessoa, enfrenta desafios, lutas no dia a dia. Mas é preciso que tenha as condições mínimas para superar esses desafios. Essas condições mínimas estão nas políticas públicas. E as políticas públicas são custeadas pelos pagadores de impostos, que inclusive são as próprias pessoas com deficiência. Então os gestores públicos precisam ter a disponibilidade para investir nesse segmento. Mais do que inclusão, o que Jane e milhares de sergipanos buscam de fato é o respeito e a equidade. Não é porque eu tenho uma deficiência que eu me torno uma pessoa inválida, uma pessoa incapaz de fazer determinada coisa. Eu consigo fazer as coisas que outra pessoa que não tem deficiência consegue fazer. Então, as minhas limitações, quem sabe sou eu. Não é o outro que julga você pelo que você está vendo. Nossa, dá para ver que ela usa cadeira de rodas. Meu Deus, como uma pessoa sofrida, às vezes não é. É uma pessoa que vive. Quem é que hoje em dia que não tem uma dificuldade, que não tem um problema a ser resolvido? E você vai ver